Todo mundo fala que quer ser águia, até chegar a hora de saltar do penhasco. Quando chega lá em cima, fala, agora é a hora de saltar. Ali, uma peneira natural acontece. Não é todo mundo que vai chegar. Eu tô numa jornada pra ficar rico, e dissequei cada segundo desse podcast e compactei só as lições importantes nesse vídeo. Então, se assim como eu você quer viver isso, pega papel, caneta, assista até o final e depois coloca tudo em prática. Eu falo que aquele que não sabe de onde veio jamais saberá para onde ir, né? Eu não sou muito apegado à ideia de que não importa de onde eu venho, o importante é para onde eu vou. Para mim importa muito de onde eu venho e eu tá ligado a isso como um chão é muito importante para mim. Eu me lembro todos os dias de quantas vezes eu fazia o percurso de 4 km e 400 metros indo e voltando, que é o tamanho da orla de Copacabana do Leme até o posto 6 ali divisa com o posto 7. E eu fazia aquilo 30, 40 vezes indo e voltando e muitas das vezes fazia aquele percurso todo sem vender uma água, e eu nem tô falando da venda propriamente dito, mas é do peso que não ia diminuir, porque quanto mais você vende, mais leve fica a caixa, só que eu também não poderia andar com caixa leve, porque eu precisava vender, e a caixa tinha que estar cheia, que eu poderia encontrar um grupo de turistas que queria 10 águas, então a caixa começava a ficar leve, você tinha que ir pro calçadão comprar mais água, encher a caixa novamente, então você não podia se dar o luxo de falar, a caixa vai começar com 60 quilos, mas vai terminar com 0, eu tinha que estar o tempo inteiro com a caixa com 60 quilos, e isso ficou cicatriz no corpo, e ficou na mente, na alma, mas só que tudo aquilo foi necessário para constituir o cara que sou. Então, se somar as voltas que eu dei nos voos que dei mundo afora dos continentes do mundo que tive a oportunidade de visitar, com os quilômetros que eu rodei em Copacabana, pode colocar mais algumas metas fazendo aí. Primeiro, nós precisamos ter clareza que não é todo mundo que vai chegar, até porque não é todo mundo que está lutando para isso. Segundo, é necessário entender que existe uma distância descomunal entre falar que quer e fazer o necessário para que aquilo aconteça. Eu vi isso acontecer na vida de pessoas próximas a mim durante todo o tempo que eu vivi. É muito comum naquela virada do ano, as pessoas pulando onda, começar, esse ano, se Deus quiser, quero ter minha casa, esse ano, se Deus quiser, quero trocar de carro, se Deus quiser, quero colocar minha filha em escola particular, se Deus quiser, quero fazer uma viagem internacional, mas está falando aquilo num ambiente de festa que se estende depois daquele ambiente, que no próximo final de semana vira mais um churrasco, combinando o próximo final de semana, e aquele, se Deus quiser tudo, fica só pro universo, como uma fala bonita no mundo dos desejos sem luta. Então a vida nada mais é do que plantar, cultivar e colher. Então você pode sim começar o seu ano falando, cara, esse ano, se Deus quiser, eu quero fazer uma viagem internacional. Mas assim que você fala isso, você tem que assumir de fato o compromisso com aquilo, você precisa conseguir visualizar essa viagem, saber quanto custa aquilo, quando você vai querer fazer aquilo de fato, quando você vai começar a luta para fazer aquilo, em quanto tempo você vai chegar naquilo e começar a lutar, renunciar do necessário para chegar naquilo, alcançar no conteúdo necessário para chegar naquilo, mudar os seus hábitos financeiros para chegar naquilo. Não é só falar, porque se Deus quiser, eu particularmente não consigo acreditar que Deus me mandou para ser vitorioso e mandou você para que está me assistindo para ser menos vitorioso que eu, mas eu consigo acreditar muito que Deus sempre quis a vitória de todos nós, desde que nós saibamos o que fazer com o livre-arbítrio que esse mesmo Deus nos deu. Então, se eu falo esse ano, se Deus quiser, eu quero fazer uma viagem internacional, mas assim que eu falo isso, eu continuo comprando e gastando de maneira aleatória ali, no final do ano eu nem fiz a viagem internacional e gastei dinheiro que daria pra fazer 2 ou 3 viagens daquelas sem perceber. E se bobear, tô devendo aquilo tudo. Então, assim, depois de falar que quer alcançar o extraordinário, o resultado melhor, você tem que fazer o necessário para que isso aconteça. E por isso não é todo mundo que vai chegar. Todo mundo fala que quer ser águia, até chegar a hora de saltar do penhasco. Todo mundo sobe o monte e fala, não, eu quero. Você leva uma galera. Quando chega lá em cima, fala, bom, agora é a hora de saltar. Ali, uma peneira natural acontece. E isso vai ser assim em qualquer aspecto da vida. Então todo mundo fala que quer ser entrevistado em um podcast, até chegar a hora de pagar o preço e ter uma história extraordinária para que isso aconteça. Todo mundo fala que quer lançar o seu livro, até chegar a hora de pagar o preço, para fazer com que aquilo aconteça. Então as pessoas são afoitas no falar que quer, mas são relaxadas no pagar o preço para aquilo acontecer. Eu acredito que eu sou o cara que pagou o preço, entendeu? E eu costumo dizer que na selva você não vê leão fazendo prática, ele tá todo arranhado ali. Exato. Porque é o dia a dia natural da selva, entendeu? Entre uma luta e outra, às vezes não dá tempo nem de fazer o curativo, você tem que partir para outra luta. Antes do vídeo da água, nascendo na realidade que eu nasci e tendo os pés no chão como eu tive, lá se sabe que antes de sonhar você precisa sobreviver. Então eu não imaginava nem ser voz de outros tantos. Eu só queria ir olhar no espelho e me sentir orgulhoso da minha própria caminhada e não decepcionar o cara que me colocou nesse planeta e que me ensinou até ali, que era o meu pai. E dentro dessa linha de raciocínio, eu já era um cara muito bem sucedido. Não dava pra imaginar ser voz de outros tantos, mas o meu pai sempre passou pra gente a ideia de que o mais velho cuida do mais novo. Então o meu irmão
irmão era referência pra minha irmã, pra mim e pros mais novos. A minha irmã e meu irmão, referência pra mim. Eu tinha que ser referência pros dois mais novos. E eu tava conseguindo fazer aquilo. Então a minha perspectiva de ser referência era pro meu pai e pros meus que vinham abaixo da minha pessoa. Então eu tava conseguindo até ali e tava comendo o suor do meu rosto. Até ali eu não tinha nem perspectiva de falar pra multidão. Quando chega 2018 e acontece o episódio de Vida Água, inclusive quando eu postei aquele vídeo, tinha 800 seguidores no meu Instagram. E aí amanheci com 8 mil pessoas na página, uma dessas pessoas era um tal de Flávio Augusto da Silva. Ali a coisa começava a tomar uma outra dimensão. Ainda assim, na minha cabeça espero o melhor, mas se prepare pro pior. E com o nível de pé no chão que eu sempre tive, a ideia era, olha, isso aqui é muito bonito, mas eu conheço, eu sei de onde eu sou, eu sei de onde eu venho. Hoje eu tô aqui sentado com o Flávio Augusto da Silva, mas quando eu entrar no voo pra voltar pra casa, eu vou pra dentro de um barraco, de um cômodo, um banheiro e uma sala conjugada com a cozinha. E no outro dia eu tenho que vender água na praia, porque senão meu aluguel não paga. Então eu tô falando que do primeiro encontro meu com o Flávio, não era um palestrante, que me mantinha de pé era o cara que vendia água. Então ainda tinha meio que aquele negócio, pera aí, eu não sei até quando isso aqui vai durar, então deixa eu continuar com o meu pé cravado no chão. Aí veio o encontro com o Anderson, que é um outro período, que foi uma ligação do Flávio, vamos fazer uma boa ação. E aí eu tava entendendo aquilo daquela maneira. Eu falei, bom, cara, vamos lá, vamos escrever pra ver o que dá. E aí o Flávio falou, cara, continua gravando seus vídeos, porque a sua mensagem é muito importante. Aí eu fui encontrar com o Flávio e aí veio a ideia de escrever o livro. E as coisas começaram a tomar uma outra dimensão até chegar o convite de Harvard. Quando chegou o convite de Harvard, quando eu fui anunciado no voo da Latam, esse voo tá levando Rick Chester pra representar o Brasil em Harvard, aquilo, eu falei, caraca, mano, eu acho que esse negócio tá tomando uma outra dimensão. Quando eu chego lá, tava lotada a palestra, começa daí. Sim. Eu andando em Nova York, nunca tinha viajado pra um lugar daquilo. Eu andando na rua e as pessoas me chamando pelo nome, querendo tirar foto, etc. Mas eu ainda continuava com os pés cravados no chão. E quando eu voltei, tinha a ideia do contrato com o Santander. Quando eu pousei em Guarulhos, já era um barulhão essa ideia de Rick Chester. E aí eu vi que a coisa tinha uma outra possibilidade de me levar mais longe. Só que o tempo me ensinou o seguinte, você não chega tão longe por ser bom. Você chega tão longe pela soma dos fatores necessários para além de ser bom. Por exemplo, ter um grande time trabalhando forte e pesado por trás daquilo que você está fazendo. Eu não sei quantas pessoas viralizaram depois de 2018, mas eu vi algumas dessas pessoas cair em mãos erradas e no mesmo 2018, pouco depois desse 2018, ter desaparecido, porque não caíram nas mãos corretas, não foram para as mãos corretas. Porque é aquela questão, olha, por melhor que seja o jogador, se ele não tiver num time correto, ele é só mais um ali. Então esse Rick, que hoje sabe de onde chegou, ele sabe também que talvez não teria conseguido tanto se não tivesse essa equipe gigantesca trabalhando todos os dias para que isso acontecesse. E o conselho que eu dou para você que tem sonho de voar os voos mais altos é esse. Por melhor que você seja naquilo que você estiver fazendo, naquilo que você imagina que vai se especializar, você não vai conseguir só porque você é bom, e você não vai conseguir se tiver uma equipe qualquer ou se for um cara solitário. Você tem que ser um cara bom na melhor equipe. Eu conheço gente extraordinária aqui por estar com uma equipe medíocre e não conseguiu alcançar. Assim como eu conheci um vendedor de água que na equipe certa conseguiu dar vazão à sua mensagem a ponto de rodar o planeta. Cara, eu costumo dizer que eu escolhi ter uma mentalidade boa no meio do caos. E eu sempre estudei gestão das emoções porque no cenário onde eu fui criado, você tem que ter mais gestão das emoções do que qualquer uma outra coisa pra você conseguir levantar, porque senão você não vai levantar. É caótico o cenário que eu fui criado, muito caótico. Nesse país não contaram sobre essas coisas pra gente. Ninguém falou com a gente sobre educação financeira, ninguém falou com a gente sobre gestão das emoções, ninguém falou com a gente, espera o melhor, mas se prepare pro pior, ninguém falou. E por algum motivo eu faço isso desde muito novo. Eu costumo dizer que Deus não escolhe capacitado, mas se Ele te escolher, Ele te capacita. E eu não tenho dúvida, baseado na minha história, que a minha vida só se explica na fé que eu tenho, porque humanamente falando, eu era um cara que ficaria pelo caminho. Eu nasci e fui criado entre o fuzil e o livro, entendeu? Era muito mais óbvio aparecer em uma manchete algemado do que aparecer em uma manchete como um cara que vendeu, sei lá, recebendo uma placa de mais de 5 milhões de cópias vendidas. O caminho era muito mais óbvio por ali. Era muito mais óbvio você me encontrar carregando a lata de concreto, fazendo a casa do bacana, do que ser o bacana dono da casa. Era muito mais fácil essa circunstância. Mas eu fui o cara que carregou a lata de concreto e fez a casa de alguém, e fui o cara que pagou alguém para carregar a lata de concreto para fazer a minha, para fazer a do meu pai, dos meus irmãos, e conseguir alcançar. E eu fiz isso com muita gestão das emoções durante uma caminhada inteira. Então eu acredito que a gestão das emoções que eu tenho, a base familiar que eu vi o meu pai ser criado e criar os dele, o lugar onde eu venho e a quantidade de anos que eu demorei para chegar onde eu cheguei, acabaram moldando um ser humano com a mentalidade que hoje eu tenho. O que você precisa entender é desenvolva a gestão das emoções, para que você tenha tranquilidade de passar pelo caos, até que passar pelo caos seja o que vai te levar para outros patamares, a ponto de você conseguir contar para as pessoas como
como você chegou a essa idade com tamanha habilidade mental, porque você desenvolveu gestão das emoções para passar pelo caos, para se tornar uma referência para falar disso. É assim possível. Em uma época da sua vida você não ter nem acesso à carne, em outra época da sua vida você morar 4 décadas de favor ou de aluguel, outra época da sua vida você tá vendendo água na praia, e outra época da sua vida você assinar contratos milionários com o homem mais rico do seu país, acontecer o homem mais rico do mundo e com o homem mais rico do planeta. É possível. Eu me transformei na materialização desse é possível. Você tem algumas opções aí do outro lado ao ouvir essa fala. Falar que foi sorte, falar que só consegui por esse ou por aquele fator. Você tem algumas opções. Eu prefiro acreditar que eu fui o cara que de tanto não desistir consegui chegar até aqui. Pode até ser que na história extraordinária de qualquer pessoa tenha assim a necessidade de um pouco de sorte, de um pouco disso ou de um pouco daquilo. Mas tem um negócio chamado a minha parte que ninguém fez por mim, eu fiz. E eu cheguei lá e eu provei que é possível. Então seja você por sorte, na história do 1 em 1 milhão, que você seja o próximo. Quando me falaram, Rick, é 1 em 1 milhão que consegue, eu falei, cara, se for 1, esse 1 vai ser eu. Se for 2, sou eu e mais 1. Se for 10, sou eu e mais 9. Mas eu vou ser uma das pessoas que vão conseguir. E que você seja essa pessoa a assistir esse podcast. Se for 1 em 1 milhão, que seja você.